Olá! Vamos falar hoje em cabelos brancos. Por que cabelos brancos? Por que eu escolhi esse tema? Porque cabelos brancos, mais cedo ou mais tarde, eles vão estar presentes na vida de todas as nossas clientes. Assim como esses cabelos se fazem presente na nossa vida, toda a população, seja feminina, seja masculina, com o passar do tempo, naquele mais cedo ou mais tarde, vai estar aí lutando com eles, vivendo com eles, convivendo com eles. E dentro desse conjunto de vida e vivência com o cabelo branco, nós, quando profissionais, a gente tem muita informação que vem chegando. Vem chegando através de cursos, através de centros técnicos, através de tantos meios que a gente tem aporte de informações. Mas o que procede? Se a gente for para o Google, por exemplo, a gente vai encontrar tanta coisa. O que é fundamentado, o que é apenas comentários que surgiram e foram criando raiz, foram criando corpo. O fundamentado no científico, no que tange, envolve o branco, em termos de sua estrutura, de seus resultados. Vamos falar um pouquinho desse conjunto todo, do que são resultados em corpo para cabelo branco. As diferentes situações do branco, o que deve ser levado em consideração na execução de trabalhos sob fios brancos, com os fios brancos. Pois bem, o fio branco, a gente tem conceitos nele que envolvem o porquê do surgimento, que diz muitas vezes respeito à hereditariedade. A gente já ouviu falar muito a respeito de todo que tem o envolvimento da alimentação, do estresse oxidativo. Sim, realmente ele vai ser aí um fator muito importante, e essa atenção aí vai ter que estar voltada no minimizar esse contexto todo, alimentação, hábitos diários, o sedentarismo, e aí nesse contexto todo, a exposição a radiações, tudo isso vai somando e vai degradando, e vai implicando. E esse implicando, principalmente coisas que mexem com o nosso metabolismo, como foi essas mencionadas, e o estresse. O estresse que hoje as pessoas estão expostas no dia a dia, mediante todo um contexto de vida, tudo isso implica na questão fisiológica orgânica de forma muito ampla e, inclusive, no tal dos cabelos, no aparecimento precoce, na acentuação das proporções. Então, duas situações mencionadas que têm fundamentação, a questão hereditária e a questão que envolve todo um contexto nutricional, oxidativo, etc. Então, aí a gente tem isso por informações embasadas. Agora eu vou trazer uma informação que eu já ouvi muito, provavelmente você também ouviu, e se não ouviu, vai ouvir, que o nosso organismo, ele produz peróxido de hidrogênio, e esse peróxido de hidrogênio é que causa ou contribui para o aparecimento do branco, do fio branco. Pois bem, aí a gente tem duas situações, a produção orgânica do peróxido de hidrogênio e esse peróxido trazendo envolvimento no aparecimento ou aumento, prospecção, aumentado dos fios brancos. Então, realmente, o nosso organismo, ele produz peróxido de hidrogênio. Dentre as suas funções metabólicas, existe essa produção. Esse peróxido não é o peróxido que nós, nos nossos procedimentos, quando profissionais, utilizamos. Importantíssimo ficar claro, porque existem N situações de manipulação ou desenvolvimento de peróxido para fins distintos. Esse peróxido de hidrogênio produzido organicamente, ele está envolvido no processo metabólico de modo especial do processo respiratório. E ele não tem relação alguma com os produtos que a gente compra e adquire. Seja o produto que a gente utiliza em ferimentos, seja o produto peróxido de hidrogênio na sua manipulação que nós utilizamos nos nossos procedimentos em estética capilar. Dois processos bem distintos. Cabelo, processo que envolve ele
pele, situações que envolvem asepsia, não usa-se o mesmo produto, mas não é a mesma base de produto, mas não é o mesmo produto. A manipulação é conduzida dentro dessa condução de forma diferenciada para cada situação, e dentro desse produto, o peróxido, existem ainda N possibilidades para outros fins, mas nos atendo então, trouxe esses exemplos para que fique claro que existem distinções bem específicas em funções voltadas a uma mesma base de produto, e que esse produto existe sim a produção nossa orgânica, mas ele não tem relação nenhuma. Não existe nada cientificamente que traga a comprovação de que esse peróxido que está envolvido nos nossos processos metabólicos no que tange a respiração tenha correlação com o aumento, o aparecimento do fio branco. Aí vem por terra, certo? Porque só o que comprova são o quê? São estudos, onde esses estudos trouxeram cientificamente a comprovação dessa teoria inicialmente, que posterior foi, na comprovação, levada para meios científicos de abertura dessa informação. Aí, a partir disso, sim, a partir disso a gente tem uma tese que passou por todo um processo e está aí, comprovada, certo? Então, peróxido, não existe nada nesse sentido. Acabou se levando dentro dessa situação do organismo produzir, se levando essa hipótese como possível, e dentro desse possível, simplesmente se criou, assim como tanta coisa se cria via internet, se criou essa teoria não comprovada e hoje tanto afirmada. O que sim contribui nos processos de amplitude, ampliação da quantidade de brancos, do aparecimento do branco? As situações que eu mencionei anteriormente, e associado a isso, uma enzima que o nosso organismo também produz, a catálase. A catálase, essa sim, é uma enzima produzida pelo nosso organismo e que tem envolvimento no conjunto todo que cada organismo vai ter no que envolve fios brancos. Por quê? Ela, a partir de um determinado período da vida, ela passa a ter uma redução. O nosso organismo, ele vai, com o passar dos anos, tendo reduções em funções, implicâncias aí que vão o quê? Nos levando gradualmente em processos oxidativos por qual todo o organismo passa a situações que envolvem todo o envelhecimento orgânico e, consequentemente, também o envelhecimento de toda a estrutura, melanócitos aí que estão envolvidos na cor, na pigmentação do fio, e nessa condição aonde vai ter essa redução sim, ela vai passar a ter implicância, que vai ter envolvimento com o surgimento, amplitude dos fios brancos. Pois bem, falando lá do branco, os nossos fios, todos eles têm função associada à sua cor, eles trazem a cor mediante todo o processo, ainda na questão do crescimento, do nascimento desse fio, quando é gerada a estrutura que vai prospectar essa haste ao meio externo, aonde queratinócitos e melanócitos são a base primordial para a formação da haste, sendo que queratinócitos, eles são proteínas, melanócitos também são proteínas, sendo queratinócito o que traz maior aporte estrutural para essa haste capilar, e o melanócito, ele está aí contribuindo de forma mais direcionada com as cores, as diferentes cores que a gente pode observar nos tons de cabelos dentro da naturalidade, passando dos castanhos pelos loiros, e a gente tem aí também os ruivos, sendo que o ruivo é um cabelo especial, ele é um cabelo que ele tem toda uma situação de mutação envolvida. Em um outro momento a gente pode vir a falar sobre os cabelos ruivos
e essa situação que envolve a mutação. Falam muito na tricosiderina? Pois bem, tem aí muita coisa a ser também aprofundada, que muito se fala, mas na real a coisa, quando vai para a parte científica, para comprobatória, é bem diferente do todo que se ouve. Então, esse processo dos melanócitos no repasse, perspasse da cor na produção do fio, com o passar dos anos, mediante tudo que a gente falou anteriormente, vai se perdendo. Esse melanócito para de ter a capacidade de produzir a melanina e transferir essa melanina para a estrutura em conjunto com a queratina para a haste capilar. Dentro desse conjunto todo, esse fio, além de perder a parte melânica da cor, ele vai ter algumas mudanças que deixam ele um cabelo mais sensível à radiação ultravioleta e às situações de exposição dia a dia que todo fio está sujeito, portanto precisa de atenção, precisa de cuidado. Todos os cabelos precisam de atenção e cuidado direcionado e específico. Produtos adequados para cada fio. Eu falo muito sobre isso em várias situações, onde eu respondo perguntas, onde me questionam a respeito, em alguns vídeos que por aí estão. Mas agora, não sendo o foco, o que acontece? O branco, ele vai precisar de uma atenção ainda maior. E aí a gente para observar, muitas vezes, aqueles fios brancos, que apesar deles não terem mais a resposta melânica, que em algumas situações se ouve, que o aporte ainda da melanina teve redução, mas continua acontecendo em forma reduzida. Não. A partir do momento que o fio ele passa a se tornar branco e não ter mais a resposta do melanócito, ele não tem mais nada ali de presença melânica. Ele não tem mais eumelanina, ele não tem mais feomelanina, traço algum. Então, aquele visual mais amarelado, o que ele é? O que ele representa? A gente tem que levar em consideração uma informação que muito pouco se ouve e que se tem acesso. Até pode ser que eu esteja trazendo aqui novidade para muitos que estão ouvindo. A queratina, a melanina, que a gente falou, duas proteínas, ok? O que acontece? O processo oxidativo, ele incide sobre melaninas e sobre queratinas. As queratinas, quando oxidadas, elas passam a ter uma resposta diferenciada de cor, de tonalidade. A gente vê muito cabelo por aí natural. Cabelo natural, não tem processo de coloração algum, não tem nada ali que assim tenha sido trabalhado, e você vê o cabelo longo principalmente, aqueles processos em cor onde se observa e parece que foram feitas mechas, pontos mais claros em relação às pontas. O que é isso? Isso, basicamente, é processo oxidativo, radiação ultravioleta, não proteção desses fios, que implica na estrutura queratínica e melânica, alterando a base de cor, fazendo, mediante essa oxidação, uma condição diferente na cor geral desse fio. Essa cor passa a ter aquelas nuances. Pois bem, então, aquele fio branco que tem aquela cor amarelada, aí não é mais traço melânico. O melanócito parou de produzir, seu reporte melânico não tem mais interferência alguma. Ponto. O que tem? Essa cor, ela deriva do processo oxidativo de um cabelo que não foi protegido de forma adequada com finalizadores, dessa situação da radiação UVA, UVB. As lâmpadas a gente sabe que interferem, implicam sobre o fio, o calor, o todo que envolve os cuidados com os fios que não foram adotados, trazem como resultado essa coloração alterada, essa condição amarelada do fio branco. Tanto que vocês parem para observar de forma mais detalhada. Pessoa que tem todo o cabelo branco, ou a concentração maior aqui do branco, na parte de topo, a capa do fio, como a gente fala, dessa área, mais o topo,
ela vai ter aqui nessa área mais exposta esse fio mais amarelado. E se for observado, aberto a estrutura do fio, nas partes que ficam mais protegidas, a situação desse fio protegido não é a mesma. Essa situação de cor mais reportando um amarelado não se faz presente nas outras áreas, aonde fica mais protegido do todo que envolve os fatores de radiação. Voltando às diferenças estruturais, ao contexto do branco. Então, diferença principal do fio branco é a não presença nesse fio de repórter melânico. Detalhe importante e que creio que todos no dia a dia, profissionais de cabelo, observam. O fio branco ele é um fio mais grosso, ele é um fio mais rebelde. Por que esse mais grosso? Por que esse mais rebelde? Vamos lá. Então, o fio branco, como eu mencionei anteriormente, ele passa a ser um fio mais sensível. Sendo mais sensível e não tendo os cuidados devidos, cada vez mais implicado. Ele tem os cuidados devidos, mas de qualquer forma, todo o cabelo tem os seus cuidados, mas aquele fio, pela sua sensibilidade, ele vai ter ali uma condição especial, ainda sensibilizado um pouco mais em relação aos outros. Então, esse fio ele passa a ter dentro desse contexto uma diferença que envolve essa estrutura dele. Então, atenção especial, redobrada. Todo fio, todo cabelo precisa da atenção detalhada, precisa de home care, em específico adequado em detalhes para a condição do fio, do cabelo em si, da nossa cliente, de forma muito, muito observada e detalhada. Ok, mas no branco, quando a pessoa tem um número, uma expressividade em fios brancos aí presente, mais ainda. Aí a gente tem mais um outro detalhe bem importante. Fio branco, ele tem uma condição lipídica. A gente tem várias camadas ali que envolvem a estrutura lipídica na condição geral do branco e de qualquer fio. Então, quando branco, se em qualquer fio a gente tem camadas, aqui eu não vou aprofundar essa questão das camadas, mas a gente começa por camada F e aí a gente vai ter camada. Bom, mas esses lipídios, eles são lipídios necessários dentro de manutenção desse fio na condição de estabilidade, saúde, proteção. É uma proteção natural desse nosso cabelo. O branco, ele passa a ter um aumento. Esse aumento, natureza é muito sábia, Deus muito inteligente, é para ainda assim possibilitar dentro da fragilidade que esse fio passa a ter, pela não resposta mais melânica, um adicional, atenção. Porém, essa estrutura maior, esse aporte maior de lipídios também contribui para um diâmetro maior, sutilmente, ok, maior, mas nesse sutilmente vem aí uma percepção em associação, sim, com o conjunto daquela condição onde o fio, sendo mais frágil, mais sensível, um fio que acaba recebendo, ficando mais suscetível ao conjunto todo que envolve o dia a dia, ele vai, dentro dessa situação, se tornar um fio mais poroso. Se tiver todos os cuidados, ele ainda assim, ele vai acabar recebendo de forma sistematicamente mais acentuada todo o conjunto de nocividade, um cabelo está exposto no dia a dia, em relação a um fio que ainda tem aporte melânico. E aí, vamos lá, se esse fio não tiver os cuidados, isso se multiplica de forma muito expressiva. E o fio vai trazendo uma porosidade, vai trazendo ali na sua degradação toda uma condição diferenciada, sim. Então, são detalhes que vão se somando e que vão trazendo essa diferença.
no contexto entre natural e branco. É muito interessante observar uma imagem onde a gente tem os grânulos de melanina em associação às queratinas. Esses grânulos, eles tomam espaço dentro do córtex capilar. Sim, no córtex, porque a gente sabe que as cutículas são transparentes e tudo que tem correlação com cor acontece aonde, se sustenta aonde, se mantém aonde? No córtex. Aí pensa, estrutura a imagem na mente. Eu tenho aqui um córtex, esse córtex ele tem queratinas e entre essas queratinas não existe mais a melanina. Automaticamente, essas melaninas, elas tomavam espaço, elas tinham ali um meio em termos de quantidades inseridas, ok? No momento que o fio passa a não ter mais a sua produção, então essas melaninas não vão mais estar presentes. E nesse conjunto todo fica uma estrutura queratínica com uma condição lipídica aumentada, porém vacúolos aonde existiam essas melaninas. E na hora de fazer a coloração, como que se procede? No fio branco, a gente tem N tipo de orientações, das mais diversas, e cada curso que a gente faz, a gente ouve orientações em detalhes, que para aquela linha, em técnicas que para aquela linha que a gente está fazendo o curso, pode ser adotado como vamos colocar assim, como um plus para entregar a cobertura do branco. Pois bem, mas o que a gente quer não é uma cobertura, a gente quer uma coloração efetiva do branco. Por quê? Se eu cobrir o branco é o revestir o branco. A coloração efetiva, ela tem que acontecer aonde? Colorir, recobrir é camada externa. Algumas partículas corantes vão estar inseridas via córtex, se não for feita a manipulação adequada, mas nem todas, parte apenas. E aí, com o passar do tempo, a gente vê muita situação de cabelo que gerou transparência, ou passado algumas lavagens. Ou, por que isso? Porque aquelas partículas corantes, aqueles corantes que estavam na área periférica do fio, foram, mediante a lavagem, o processo oxidativo, se perdendo. A água é um excelente condutor para produtos, para itens que precisam adentrar o fio, a haste, assim como ela é um excelente condutor na extração. Lavou, está aí de forma não sustentada, apenas na externa do fio, gradualmente vai se perdendo esses corantes e vem a transparência, vem o desbotamento excessivo. Tudo isso o que a nossa cliente não deseja e o que a gente também, quando profissionais, não desejamos. Então, a coloração efetiva, ela tem que acontecer via córtex, inserção concentrada na estrutura cortical dos corantes. Pois é. E aí, dentre todas essas manipulações que a gente vê, tem que utilizar 1 por 1,5, tem que utilizar 1 por 1, e aí tempo de pausa, se ouve falar em tantos tempos de pausa, e aí nas técnicas, a gente já ouviu falar em mordançagem, a gente já ouviu falar em lavar esse cabelo antes, a gente já ouviu tanta coisa. E o que é efetivo? O que realmente traz o resultado? O que traz a nossa cliente de volta quando ela for fazer a raiz, aquele pequeno crescimento e aquele crescimento pequeno, mas grande, depende do tempo que ela vai demorar para voltar, ok. Mas assim, a gente vai fazer aquela raiz vai ser colorida e aquela extensão, ela ainda sustenta a cor que foi feita, a coloração anterior. Aí a gente tem que entrar em detalhes que são assim, para um outro momento, mais prolongado, mais informação a ser aprofundada, mas importante, e deixo essa questão bem pontual para que você pense. A mordançagem, ela consiste na aplicação
de água oxigenada. Essa mordançagem é algo muito antigo, mas que ainda se ouve muito, a técnica da mordançagem. A aplicação da água oxigenada, peróxido de hidrogênio que a gente utiliza no nosso dia a dia, ela por si apenas, no pedaço que vai ser feito o processo da coloração no cabelo virgem. Já foi medido por você o peróxido de hidrogênio, o pH dele? Se você mediu, você sabe qual é o pH. Se você não mediu, muito provavelmente você já ouviu falar do pH. É um pH ácido, um pH muito baixo, um pH que varia, vamos falar em 2,5 a 13 alguma coisinha, mas é aí, é um pH bem baixo. Algumas, dentro da aferição que eu já fiz, chegaram a 2,1. Então, assim, é um pH extremamente ácido. E aí, esse pH extremamente ácido aplicado diretamente sobre o fio, ele vai auxiliar de alguma forma? Se fala tanto que para haver uma perfeita coloração, precisa haver dilatação cuticular. E a dilatação cuticular a gente vai obter em meio alcalino, ou seja, no extremo oposto do que a gente tem na base ácida. E aí a gente vai lá e aplica um outro produto, um produto ácido sobre essa estrutura que vai ser colorida, buscando uma melhor impregnação de corantes. Eu vou deixar essa reflexão para que você pense, avalie e me traga perguntas a respeito e que a gente possa continuar esse debate num outro momento. Mas existe uma incongruência muito grande aí. Existe uma situação que, assim, se a gente parar e raciocinar dentro desse conjunto que eu trouxe, qual o benefício cabível e possível? E ainda tem muito profissional que está executando essa técnica, gastando mais produto, envolvendo mais tempo nos seus procedimentos e obtendo ou não o resultado esperado. Fica a pergunta. E deixo em aberto para que vocês me tragam. Via direct, pode me trazer pergunta, me mandem questões para a gente ir debatendo aqui. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dúvida? O que a gente precisa realmente entender sobre fios brancos? O que é mito? O que é verdade? O que se aplica? O que não se aplica? Vamos lá, vamos criar uma nova realidade onde a fundamentação científica realmente tenha sentido para a nossa vida profissional e que traga reais resultados, eficácia, redução de custo, ganho de tempo, os benefícios que a gente busca e precisa. E eu trago essas informações todas aqui depois de anos de estudo, mais de 18 anos na área, buscando entender coisas que na prática do dia a dia foram dificuldades que eu tive, que eu enfrentei e que eu quero muito poder contribuir, compartilhar contigo, trazendo para o teu dia a dia facilidades que depois de muitos e muitos anos, muita busca e procura, eu encontrei. E agradeço profundamente a quem me possibilitou, dentre todos os professores pelos quais eu passei, não desmereço o conhecimento que adquiri com nenhum, bem pelo contrário, eu acho que cada professor que passa pela vida da gente tem o seu mérito, nos acrescentou coisas, informações, nos fez crescer, mas de modo especial. Eu tenho que agradecer a Rodrigo Menha, a colorimetria científica, que foi o que me abriu um horizonte muito amplo, esclareceu dúvidas que eram persistentes, que foram, assim, aquela pulga, vou falar aqui de forma bem coloquial, mas aquela pulga na minha orelha durante muitos e muitos anos. Agradecer de forma profunda, do fundo do meu coração. Agradecimento a todos que passaram pela minha trajetória e um especial, que depois de um ano de estudo, eu pude criar a convicção do que eu estou trazendo aqui, e essa convicção dentro de testes, inclusive, realizados, que sistematicamente eu faço teste, tudo que eu aprendo
tudo que eu busco de informação, eu vou para o teste, porque é o que vai me comprovar a eficácia. E isso todos devem fazer. Você, como profissional, como colega de profissão, precisa. Nunca fique restrito ao que te dizem. Coloque na prática, teste e questione. Esclareça as suas dúvidas. O questionamento, ele é saudável. O enfrentamento, não. O questionamento, sim. E é no questionamento que a gente aprende, que a gente cresce. Então, traga suas dúvidas. No que eu puder te ajudar, eu estou plenamente à disposição. Vai ser um prazer poder contribuir com o teu crescimento. Assim como eu tive pessoas, profissionais, professores, mestres que contribuíram com o meu de coração aberto. Citando de modo especial Rodrigo Mendes. Gratidão.